Tira a mão daí. É isso, menino. Olha, mas que porra é essa? Mas olha só. Gente, pelo amor de Deus. Diretamente dos estúdios da Jovem Pan e Panflix, começa agora... Muito bem, que alegria! Nossa senhora, meu! Pelos aplausos, a nossa plateia nos aplaudindo. Que povo feio de Carapicuíba! Vejam vocês, é uma plateia totalmente Nossa senhora! testada, sempre seguindo o nosso lema, que vai virar palestra motivacional. Já estamos preparando um sorriso no rosto e a toba na mão. Mas continuamos aqui firmes, fortes, alegres, nem tanto. Mas hoje temos o retorno dele. O nosso querido gordão já tomou uma chupada do Delari. Já bela de uma chupada! Já tomei logo cedo! Uma bela de uma chupada. Uma fumada aí. Fumada? Já E é o pode ficar seguinte, esperto. Mas nem minha mãe nunca deu uma dessa aí. E é o seguinte... Já ficou esperto. Já, tô E é o ligeiro. seguinte, a gente tá falando aqui de gordofobia, tá? A gente tem, Isso, politicamente correto, sim, hoje em dia sim. funciona, tá? Não sei o que, tem muita gente que é cancelada. E Daniel Zuckerman, Bonéfobia. ele é o Zé Live, participou de uma live com a Galisteu e deu uma declaração muito polêmica que eu faço questão de mostrar aqui pra vocês agora. Tem a declaração? Eu acredito que Vamos ver. sim. Quero ver. Não temos? Vão me expor dessa Temos, Lógico, claro vamos que lá. temos. Temos, Delari. Boné, você usa até os 30 anos, devia ser proibido. Passou dos 30 é Sérgio Malandro, não pode usar boné. Não pode. Boné você usa E boné. achei que se for foi pro lado. deselegante. Né? Muito bem, Rogério Morgado. Sou contra o boné. Olha, Olha voz. Aqui, Ela. Bonéfobia. Refutado. E eu recebi, eu como um cara que tem mais de 30 anos e uso boné, recebi uma carta de repúdio da AFAB, a Associação dos Fabricantes de Boné, e eles mandaram a carta aqui. Caro Daniel Gundler, a AFAB, Associação dos Fabricantes de Boné, repudia veementemente sua declaração discriminando o uso de boné por idade. Boné não tem idade, cor, religião, tanto que temos o kipá. Inclusive, a terceira idade utiliza o boné para reconquistar a autoestima devido à calvície. Portanto, chega de humor que reforça estereótipos ultrapassados sobre o boné. Chega de piadas na nossa aba. Aguardamos o pedido de desculpas, afinal de contas, nunca é tarde para amadurecer. Tá registrado aí, então, a carta de bem. repúdio. Quero pedir desculpa. Aí está, pra peça quem usa desculpa. boné, de verdade. Direito de entendo. resposta Sim. do Daniel Zuckerman. É verdade. Assim, veja o Morgado, o boné ele usa pra esconder talvez a calvície ou pra se sentir mais jovem. Mas Calvície. eu continuo contra o boné e eu sou muito isentão e eu vou me posicionar. Eu acho ridículo você que tem mais de 30 anos e usa boné, porque Menos pra mim o Morgado. parece mesmo o Sérgio Isso é Malandro. uma piadinha de Alex Paim, piadinha. Hoje o Posicionado. professor. Pô, meu, café Professor com leite Clóvis filosófico. Professor Excelente. Clóvis vai estar aqui com a Clóvis. gente. Grande amigo. Vamos falar sobre esse momento de pandemia também. Tem muita coisa bacana. Pensadores. Professor é uma Professor é aula. um grande companheiro de palestra. Do Karnal. Grande Karnal. companheiro, grande Karnal, companheiro né? de palestra. E aí, Karnal? E a sua muito, casa? Muito erudito, a minha casa. Você tem perguntado na minha Piano. entrevista com a Vogue. Toco piano, não tanto bem quanto o vinheteiro, mas uma coisa mais elementar. Então tenho uma grande Como é que está a alegria. pandemia, Karnal? A pandemia nós temos que ser prudentes. Temos que ser prudentes, não tão sofisticados como a minha casa, mas nós temos que tomar cuidado casa porque bonita. estamos colocando as outras vidas em risco. Temos que pensar na questão da vida, como a vida surge nos mamíferos, nos répteis e todos aqueles que habitam o nosso planeta. Então nós temos que tomar muito cuidado com essa questão da pandemia, Emílio. É assim que eu penso todos os dias quando acordo. Aproveitando essa questão, estou fazendo palestras exclusivas, né, porque não estou indo aos lugares, então apenas online. Então amanhã eu tenho uma palestra para o pessoal de Kosovo, na parte da tarde eu tenho em Amsterdã e depois de noite em Itanhaém. Muito obrigado pelo espaço. Muito Emílio. bem. Então hoje a gente vai bater um papo com o professor, com o mestre, Sim. né? O Clóvis de Barros. Clóvis. Sempre é um de papo Barros. muito bom, jornalista, professor de ética da USP. Tem vários livros. Pô, os livros dele são show, Ética e Vergonha. Tem um monte, eu já li um monte de livro do professor. O professor é muito legal, uma leitura fácil. Tem o canal dele no YouTube, que é muito bacana e tal. Ele dá uma Podcast. uma pincelada e leva a filosofia, leva um pouco de conhecimento pra galera aí, que ele tem um jeito muito bacana de falar. Então nós vamos fazer um break agora. Na sequência, professor Clóvis de Barros, mestre Clóvis de Barros, daqui a pouquinho aqui com a gente. Cachapante. Nós vai ali e volta, nós só vai ali e volta já. Pânico. Esse programa é um lixo. Pânico. Jovem Pan.
Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Vamos lá, as pessoas estão completamente perdidas como o urso do pica-pau. O urso do pica-pau que fica andando para lá e para cá, não sabe para onde ir. Por isso nós trazemos uma voz de sabedoria. Sensacional. Claro, Um cara que e o mais importante é a voz da sabedoria traduzida para nós. Por somos um simples afegão médio. Ele que traz pra gente belas palavras, tá aqui pra gente, professor de ética da USP e tal, não sei o que, nosso querido, você conhece do YouTube, tem milhões de livros aí, porque eu sou muito fã, professor Clóvis de Barros. Aumentamos o nível. Professor, pode falar o que você quiser, eu vou fazer como eu fazia na época da escola, vou copiar e colar, e acabou. Bom, primeiro, de novo, né? Estava aguardando o retorno. Obrigado pelo convite. Acredito muito nos reencontros. Os reencontros, eles têm mais valor do que os encontros de primeira vez, porque os encontros de primeira vez podem nos levar ao erro. Já os reencontros costumam ser esperados, desejados. Existe um desejo de reviver momentos de alegria, então o reencontro que vocês proporcionam muito me alegra. Estou aqui às ordens para falar sobre o que você quiser. Vamos falar da incerteza que nós estamos vivendo agora. Do medo. Um período de medo, de incerteza. As pessoas estão com tanto medo que às vezes quando a gente está com tanto medo, mas com tanto medo a gente fica agressivo. Parece que é da natureza humana quando você está com a toba na mão, mas a toba, professor, não passa um átomo. Não. Então, quando a tobinha está, a gente fica macho, a gente briga, a gente fica raivoso. Por que isso acontece com a gente, professor? Bom, o medo, né, o que a galera da filosofia costuma chamar mais de temor, né? O temor é uma queda de potência que tem como causa alguma imaginação, alguma produção do espírito, algum conteúdo de consciência. Então, olha que legal. O medo, como diria lá o Karate Kid, né? O medo, ele começa em você e termina em você, de maneira que você é completamente responsável por ele. Ele é uma sensação muito desagradável, determinada por uma conjectura, né? Uma suposição de vida no mundo. Desculpa, professor, deu um problema aqui. Imagina. Mas pode continuar. Pode continuar. Então, você dirá, bom, e qual é a condição do medo? A condição do medo é você, naquele instante de vida vivida, você poder pensar em outras vidas paralelas, seja no futuro imediato, seja no presente, seja para daqui a algum tempo, e existe espaço na mente para essas conjecturas. E essas conjecturas, elas não são potencializadoras, elas são desorganizadoras, elas reduzem a vitalidade, e é isso que acontece no medo. Então, se você me perguntar como é que eu faço para reduzir o medo? Bom, a redução do medo implica eliminar a sua condição. E eliminar a sua condição significa dar à mente condições de uma plenitude tal para não haver espaço nenhum para outras vidas cogitadas, imaginadas, supostas e assim por diante. Então eu diria que o medo, antes de mais nada, é consequência de um instante existencial pobre, esgarçado, frouxo, que não preenche, que não locupleta e que, portanto, não atende completamente aquilo que a vida costuma cobrar de nós para ser bem vivida. Então, eu poderia te dar 1 milhão de exemplos, mas um aqui. Nesse momento, falando aí com vocês, todas as minhas células estão voltadas para a explicação mais clara, para a explicação, digamos, didaticamente mais poderosa, para que o nosso ouvinte possa entender melhor o problema e o pensamento dos sábios que me ajudam aqui. Então, nesse momento em que a plenitude da vida
se manifesta, não há espaço na minha mente para ter medo. Por quê? Porque não há aqui condição, nesse momento, de eu pensar o que será que vai acontecer se... O que será que poderia estar acontecendo se eu não estivesse aqui? O que será que amanhã pode me ocorrer se eu não... se alguma outra coisa não acontecer hoje? Então, todas essas coisas ligadas à vida possível e imaginada, elas, nesse momento, estão excluídas de ofício. Por quê? Porque aqui... 100% da alma, né? 100% do espírito, a mente está 100% voltada à produção desse discurso. Existe uma plenitude que exclui a possibilidade de qualquer vida paralela e, portanto, de qualquer temor. Porque o que eu penso em relação ao ódio, por exemplo? Né? Acredito mesmo que o ódio é um afeto muito interessante de ser analisado, estudado. Por quê? Porque o ódio, ele é uma tristeza acompanhada de uma ideia da sua causa. Quer dizer, o ódio precisa de duas coisas, né? O ódio precisa, primeiro, de um apequenamento de potência, ou seja, de um encontro com o mundo que nos decompõe, que nos fragiliza, que nos apequena, se você preferir, que nos aproxima da morte. Então, essa é a primeira coisa, a tristeza. Mas nem toda tristeza é ódio. O ódio é uma tristeza especial. É uma tristeza cuja causa você identifica através da sua inteligência. Por essas e por outras, penso que medo e ódio sejam maravilhosos para objeto de estudo, mas eles não são propriamente correlatos. Tá vendo? Muito bem. Chupa Yoda. Não, que eu queria avisar primeiro que eu e o Zuckerman, com a ajuda do Delari, voltamos ao chat, então abri o chat do Pânico. Legal. E as pessoas querem saber, mas isso eu acho que é depois do break, o Delari já tá com aquela plaquinha do UFC, sobre Olavo de Carvalho, ministro Entraub. Sim, mas eu queria mais um papo. Eu não quero ficar na série C. Tem que parabenizar, porque o cara me citou. Professor, eu entendi o que... É muito difícil a gente conseguir racionalizar as coisas, né? Porque para você racionalizar, que nem você está falando, a gente tem que racionalizar. Quando a gente encontra uma explicação, por que essa pessoa é chata, e você consegue dar explicação para aquilo, parece que vem uma luz em você e você fica iluminado e fala, eu não vou dar bola para esse babaca, que seria o ideal da vida. Mas o senhor falou um negócio que é baixar a potência. E nós temos visto muitas notícias ruins. Ou seja, as notícias, a gente não tem notícia boa. Então, quer dizer, a nossa potência está muito baixa nesse momento para a gente poder atravessar esse período, né? Então, por isso, seria mais tristeza, né? Eu acho que a gente está mais para tristeza do que para... O ódio, talvez, ele está correlato aí, mas talvez seja a tristeza que a gente está sentindo, né? Frustração, eu acredito, não sei se é frustração. Eu falo por mim... Nesse ponto você tem toda a razão. As notícias, elas supostamente dão conta das coisas que acontecem próximo de nós, no nosso país, na nossa sociedade, e muitas vezes a notícia, ela, interpretada por nós, determina no nosso corpo e na nossa alma uma fraqueza de tônus vital e de pensamento. A tristeza é bem isso. A alma menos potente e o corpo, paralelamente, menos potente também. Então, eu acho que quando, cronicamente, né, diariamente, nós nos vemos afetados por um discurso que nos apequena, existe aí uma espécie de doença que nos acompanha, né, que é essa necessidade de nos habituar a um padrão existencial baixo. E é um pouco, a meu ver, o que nos acontece nos dias de hoje. Porque não importa que tipo de mídia você acione, não importa que tipo de jornalismo você ouça, o fato é que a chance de haver apequenamento, frustração, como você falou, é muito significativa.
Isso acaba muitas vezes levando as pessoas para se defender a um certo distanciamento do espaço público, né? Uma certa blindagem em relação às questões relacionadas à polis, como diziam os gregos, e que nós poderíamos chamar simplesmente de questões políticas, né, relacionadas à polis. E aí as pessoas acabam se confinando num privatismo radical, acreditando que essa blindagem seja uma solução, pelo menos provisória, para tanto apequenamento. O que o senhor diz é da bolha que a gente faz e nos dá o conforto, porque às vezes eu vejo que as pessoas, assim, analisando os ouvintes e tal, que nem o programa, programa que tem, sei lá, 30 anos que a gente faz, sempre traz um convidado, outro convidado, para trocar ideia. É isso que a gente está fazendo, é trocar ideia. Mas me parece que as pessoas, elas se fecharam em bolhas, e eu não sei se é esse novo jeito de comunicação, e elas ficam confortáveis quando alguém fala aquilo que elas estão querendo ouvir. Aquilo parece que dá uma tranquilidade. Sente confortável. Olha, esse cara é muito legal, ele fala. E quando é uma pessoa que tem uma outra ideia divergente, a pessoa fica puta, fala, eu não quero, eu não gosto mais. É o que isso? A gente não está tão resiliente para ouvir o próximo, ou o mundo está tão ruim? Posso complementar sua pergunta? Sim, pode complementar, gordão. Apesar de você ser um gordão filha da mãe, você pode completar o que você quiser. Que isso? Não, de graça? Tudo bem. Ai, meu Deus do céu, a inveja é tudo, né? Gente. Agora, o senhor acha que tudo isso que o Emílio falou tem a ver com as redes sociais, porque a pessoa realmente se fecha naquilo que ela quer ouvir, ela quer seguir, é por isso que ela leva para a vida exterior das redes sociais também isso, não? Interrogação. Bem, penso que mesmo antes e muito antes das redes sociais, a sociedade sempre se organizou em subuniversos onde certos entendimentos dominantes ou hegemônicos se gestavam e proliferavam. A sociedade sempre se organizou em estamentos, em classes, em campos sociais, dependendo um pouco do tipo de analista, né? E é claro que dentro desses subuniversos, agentes sociais acabam encontrando, muitas vezes, espaços de conforto, espaços onde obviedades e evidências são compartilhados, onde, eu diria, premissas de pensamento são compartilhadas, e aí as pessoas acabam mesmo concordando muito umas com as outras e, com isso, patrocinando umas às outras uma certa paz, né, intelectual. Mas eu penso também que muito desse apego às próprias ideias vem do fato de que as pessoas, para viver em sociedade, acabam construindo sobre si algum tipo de discurso, poderíamos chamar de identidade, que elas negociam com o resto do mundo, aquilo que pensam sobre nós e aquilo que tentamos que pensem sobre nós, e parte dessa identidade tem a ver com nossas convicções, com nossas opiniões, com aquilo que os outros acham que pensamos e assim por diante. De tal maneira que quando alguém ataca, né, ou coloca em xeque convicções que são socialmente entendidas como associadas à nossa identidade, isso nos faz, como diria Goffman, perder a face e nos causa tristeza, porque o questionamento da ideia à qual estamos ligados acaba colocando em xeque também nossa própria identidade naquilo que ela tem, digamos, de mais fundamental, de mais sofisticado, que é aquilo que pensamos e consideramos verdadeiro. Se houvesse menos apego, se as nossas ideias fossem assumidas como provisórias, se todos nós nos colocássemos à disposição para o debate e não achássemos tão ruim mudar de ideia, certamente digamos, esse desapego relativo àquilo que consideramos verdadeiro nos daria maior tranquilidade para aceitar que o argumento apresentado num debate é de fato pertinente e que podemos reconsiderar aquilo que sempre acreditamos, sem que isso represente uma grande mácula ou ofensa à nossa identidade. Por isso eu sempre defendi a possibilidade, pelo menos para mim, né,
de me apresentar como alguém sempre disposto a ouvir, a considerar o pensamento do outro e, sobretudo, genuinamente disposto a aceitar a pertinência do que eu ouço, até porque, se não houvesse genuinamente essa disposição, eu seria uma espécie de copo cheio onde nada mais caberia. E penso que, para continuar aprendendo, é preciso partir de uma premissa óbvia: não sabemos tudo, e para aprender muito, é preciso partir de outra premissa óbvia: não sabemos quase nada. E a partir daí, a abertura para o mundo poderá ser muito enriquecedora. É isso aí, professor. Belas palavras. Excelente colocação. Porque quando você dizia o seguinte: esta pessoa é burro como um poste. O poste, ele não muda, ele tá ali e ele jamais vai mudar. Eu sou fã do professor. Aí, eu ia ficar a tarde inteira aqui com o professor. Fez um trabalho com a Monja Cohen, bem legal. E tem um termo chinês, não sei se você conhece, que chama Xin On Han. Que é? Para. Vocês conhecem, Para. né? Claro. Que é Monkey Minds, que são os macacos que ficam pulando de galho em galho na nossa mente. E é muito difícil adestrar esses macacos. Nesse momento que você colocou todas as vezes que na nossa existência a gente precisa entrar em contato com esses macacos, como adestrá-los com tanta ansiedade, com tanta incerteza que vivemos sozinhos no nosso apartamento em posição fetal? Puxa, não tem nada, foi só obrigado pelas perguntas, né? De fato, muito do que brota na nossa mente é indomável, né? A quase certeza de que algo mesmo pensa em nós. Ao invés de nós sermos sujeitos, autores do nosso pensamento, a impressão que dá que é um pensamento selvagem e descontrolado que nos pensa, né? E que nos faz existir enquanto um certo ser com uma definição e uma identidade, assim por diante. Então, de fato, muito do que nos vem à mente é descontrolado e é selvagem mesmo, tal como você alegoricamente muito bem comparou com esses macacos aí. Mas, por outro lado, eu também te diria que temos a condição de pensar segundo nossa autoria, em função da nossa iniciativa e da nossa vontade. E é só por isso que você, ao longo da sua trajetória escolar, conseguiu resolver uma equação de segundo grau. Porque não tem só macacos selvagens na sua mente. Tem também a possibilidade de se debruçar sobre números e fórmulas e resolver um problema que você quer resolver. Então, podemos dizer que o pensamento também pode estar a serviço de valores que são seus e que você espera sejam norteadores da sua vida. Por essas e por outras, aceitando sim a hipótese de uma mente atravessada por coisas que nos surpreendem, mas aceitando também a possibilidade de pensar um pouco segundo aquilo que julgamos certo, adequado, útil, pertinente e assim por diante, eu com muita humildade, digo que fazemos o que podemos, não é? E nesse sentido, é sempre possível usar esse momento de quarentena, um momento muito particular de existência, onde os espaços e os tempos, eles são, no mínimo, muito diferentes do que acontecia antes. Esse talvez seja um momento muito privilegiado para conseguir dar à nossa mente uma tarefa que o cotidiano mais comezinho e obnubilado não nos permitia antes. Professor, eu vou pedir um break rapidinho, já a gente volta. E no Instagram, @ClóvisDeBarros, a gente volta já. Nós vai ali e volta, nós só vai ali e volta já. Pânico. Esse programa é um lixo. Pânico, Jovem Pan.
Muito bem, meus amigos, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Hoje uma presença ilustre nesse programa. Estamos aqui com o mestre, o professor Clóvis de Barros Filho está conversando com a gente. Estamos falando aqui. Parceiro. Exatamente. O Karnal aqui Palestra. está. Daqui a pouquinho o Karnal está vendo aqui os livros. O professor já esteve várias vezes aqui no Pânico. Sim. A última vez que ele esteve lançando o livro foi O Poder da Gentileza, que eu tive a oportunidade de ler também. Mas ele tem bons livros. Esse aqui é bom. Somos Todos Canalha. Ó, Delari. Somos Todos Canalhas. É muito bacana esse livro. Ética e Vergonha na Cara também é um livro bacana. Morgadão. Felicidade ou Morte, com o Karnal. Você escreveu o comigo Karnal. mesmo, com Poder certeza. da Grande Gentileza. abraço. E o último é A Felicidade é Inútil. Vários livros aqui que você compra online agora e recebe na tua casa. Eu gostaria de fazer uma questão provocativa. Karnal, você quer fazer? Gostaria de fazer Karnal está aqui, o nosso querido Carecão. professor também. Gostaria de fazer uma questão provocativa para o senhor Clóvis, até um abraço para o senhor, meu companheiro de palestras. Eu queria saber se no seu livro que fala o poder da gentileza, como é o poder da gentileza hoje, porque se você discorda de mim atualmente, você é meu inimigo. E vice-versa. Então, hoje nas redes sociais nós vemos todo mundo polarizado. Então, eu quero saber, existe gentileza dessa polarização hoje em dia das redes sociais? Nossa, a imitação é impressionante. Obrigado. Se eu não tivesse te vendo, eu seria levado no bico mais fácil. Os E dentão olha, igual também, Puta olha. trote maravilhoso. Puta dentão. tô aí na luta Deu uma viagem. junto com o Karnal aí, dando aula nos mesmos lugares aí pelo menos há 15 anos. Perfeitamente. E você teria me levado fácil. Porra, olha. Vamos preparar o trote para mais tarde, fica tranquilo. A questão da gentileza, ela sempre me chamou a atenção porque eu diria que ela é a parte mais epidérmica e, portanto, mais assim, menosprezada das virtudes morais, né? A gentileza, no entanto, eu diria, um preâmbulo de uma relação harmoniosa. Em outras palavras, quero que fique claro, de fato, nada impede que um facínora, um canalha, seja gentil. E nada impede que uma pessoa moralmente muito elevada não seja tão gentil assim. De fato, isso é um argumento irrefutável. Porém, se não houver alguma gentileza no trato com as pessoas, dificilmente chegaremos a descobrir as maiores riquezas da sua alma. Então, quer dizer, embora a gentileza não coincida mesmo com o que há de mais precioso na alma de uns e de outros, ela é condição para essa descoberta. Por isso sempre me interessei por esse tema. E acredito mesmo que pelo fato de que muito das nossas relações interpessoais, né, não tenha condição de ir muito longe em termos de um conhecimento extenso e profundo da alma, a gentileza acaba sendo o começo e o fim de uma relação harmoniosa. Assim, se hoje alguém chega num hospital para visitar um paciente internado e vai ali na recepção, o contato com aquela recepcionista será um contato singelo, ele é marcado para terminar em poucos instantes e ele, claro, obedece a uma certa expectativa de funcionalidade. Porém, a pessoa fragilizada que vai visitar o seu parente no hospital, ela obviamente espera um pouco mais do que a informação instrumental do número do quarto e como fazer para chegar lá. Ela espera, eu diria, um tiquinho mais de consideração para consigo. Por essas e por outras, o momento é muito auspicioso para percebermos o quanto estamos todos um pouco fragilizados e precisando uns dos outros. E absolutamente não custa nada virar para alguém e estender a mão e através de um olhar, de um sorriso, de um aconchego, de uma palavra amiga, conseguir melhorar
eu diria que em conta-gotas, aquele momento e aquele instante de vida do interlocutor. Melhorar. Não custa nada melhorar um pouquinho a vida do outro, né? Perfeitamente. A gente, às vezes, ela tá. A gente tá muito... Desculpa, viu, Gordão? Tudo bem, agora caiu a consciência, né? Caiu a consciência. Eu sei. Mas você sabe que a consciência é muito elástica. Exatamente. E precisa trazer o nível da Ah lá, consciência. bochecha A consciência é muito elástica, Zuzu. Ô, professor, que legal ouvir você falar. O senhor acha que aquela frase célebre do grande mestre Oda ela é correta? Não, que o medo leva à raiva, que Pequeno leva ao gafanhoto. ódio e leva ao sofrimento? Tudo isso vem do medo, o senhor acha? Não? Então, eu não sei se há entre tudo isso exatamente um vínculo assim de sequência e de progressão. Vamos imaginar que eu diga aqui alguma coisa que te entristeça, que te apequene, e você, com inteligência, vislumbra a causa. A causa foi o meu discurso. Então, neste caso, você, naquele momento, se vê afetado de ódio pelo meu discurso, né? É tristeza, mais ideia da sua causa. Perceba, qual é a diferença, então, entre o medo e o ódio? É que, enquanto o ódio ele tem a sua origem primeira no mundo encontrado, no mundo percebido, o medo tem a sua origem primeira no mundo imaginado. Portanto, eu não penso que eles possam ser tão fácil um decorrência do outro. Claro que eles têm um parentesco muito grande, porque você percebeu, tanto no medo quanto no ódio, há uma coisa em comum: a queda da potência, a vida ruim, o amargo, a decomposição do tônus vital. Eu entendo muito pouca coisa do que Falou você bonito, fala. professor. Eu me acho um retardado. Porque eu entendo captei realmente... vossa mensagem. Eu entendo muito pouca coisa, aí eu Puta acho zezão. que eu entendi, aí eu vejo que eu não entendi. Sim, mas é um momento Mas de é a minha reflexão. burrice também. Não Nós, tem- então somos dois aqui, assim, porque eu Ele sinto até um citou puta o seu zezão. exemplo. Pô, o exemplo mais claro. Pô, que ele define. deu Não, passo a mas, passo. mas eu me sinto um completo idiota, porque você fala assim, como que você não chega nos pensamentos assim, Ah, entendeu? tá. Você não consegue pensar igual ele, mas Sim. você compreende que é bem de idade. Por isso tem aluno e professor. Exatamente. Por isso Óbvio, que exatamente. tem a Claro. aparência. O cara resumiu Tem bem. ginasiano e tem professor. Né? Isso. Um abraço, O ginasiano- Constantino. É o momento Abraço, da gente Constantino, tá? redefinir, né? Ô, professor. nossos pensamentos. Foi isso que ele falou. Oi? Ele falou, é um momento da gente É um redefinir momento de esses reflexão. pensamentos. De reflexão, Você fazer porque... uma reflexão, mas é muito difícil. vendo, Zuckerman? E silenciar um pouco essa mente tão poluída, porque eu acho uma coisa professor. incrível. Você ficar fazendo tanta coisa que no final você não faz nada. Exato. Eu queria falar da caverna do Platão. Eu acho Sim. que esse é um momento bom para Explicar, falar. né? Sim. Mas, isso- mas é não, muito. essa Mas a eu gente sei. tem Mas pouco vai É tempo. extenso. Mas dá pra explicar, o professor. do Uma quê? sinopse. Esse até eu que sou Da caverna do burro, Platão? sei. Dá para fazer rapidinho ou não, professor? Só uma palhinha Ah, na cara. claro. Então, Alegoria da caverna. É. O mito da caverna. O mito da caverna, a alegoria da caverna, ou o segredo da caverna, ou a caverna do Platão, que é um cara que influencia até hoje o nosso pensamento, né, Caverna do professor? Batman. Sabe, como toda alegoria, você tem uma preocupação simbólica muito grande. Isso significa o quê? Que o que é dito ali naquela historinha, cada elemento daquela historinha está no lugar de outra coisa que serve de símbolo, né? Então, eu te diria que a historinha começa com pessoas amarradas, viradas todas para o fundo de uma caverna, onde elas contemplam sombras, né? Eu estou indo rápido, e aí, naturalmente, você tem, então, escravos amarrados que sempre, a vida toda, só viram sombras no fundo de uma caverna. Um deles consegue se soltar e sai da caverna. Percebe, então, o óbvio. Percebe que tem alguma coisa lá fora que projeta a sombra. Então, se você via sombra de galinha, tem a galinha lá fora. Se você via sombra de criado mudo, tem criado mudo lá fora. Se você via sombra de porco, tem porco lá fora. E aí, esse cara volta para avisar: ô, velho, nós estamos vendo sombra aqui, tá coisa sem graça, lá fora que é legal, lá fora que é bacana, e a galera que está ali presa não curte muito a informação e acaba detonando o nosso amigo que voltou para trazer essa boa nova. Exatamente. Muito bem. Bom, essa é a historinha. Sim. O que cada coisa representa?
poderíamos dizer que dentro da caverna é o mundo das nossas experiências sensoriais. É o mundo que você vê, ouve, apalpa, etc. O mundo onde você foi jogado ao nascer. Platão, portanto, tinha uma convicção, o nascimento, ele corresponde a essa nova condição em que estamos condenados a experiências que antes, por falta de corpo, não eram possíveis. Então, Platão é um filósofo que tem convicção de que o homem é constituído de corpo e alma, por isso ele é um filósofo dualista, corpo e alma. O corpo é material, finito, incorrupção e que morre. A alma, ela é imaterial, por isso ela já existia sempre e existirá sempre. Então, o nascimento é o momento em que há uma reunião, uma aproximação de um corpo que acabou de nascer com uma alma que sempre existirá. Essa alma estava aonde? Essa alma estava com outras almas num mundo de ideias. Num mundo de ideias. Então, essa alma tem grande familiaridade com as ideias. Então, poderíamos dizer que a alma estava fora da caverna. Quando o cara nasce, ele é jogado dentro da caverna. E dentro da caverna, ele é o condenado a ver coisas que são as sombras. E aí, claro, um deles se solta, porque não está agradado com esse negócio de ficar vendo só sombra. Esse cara, ele vislumbra que tem uma possibilidade de vida melhor, ele sai da caverna e se depara com as ideias que estão do lado de fora. Perceba que esse que se soltou é o pensador, ele é o filósofo, e aonde está o tal do mundo das ideias? Na alma, portanto, dentro dele. Portanto, sair da caverna é entrar na própria alma. Entrar na caverna é dar bola para o mundo através dos sentidos. Há aí uma inversão de dentro e fora. O dentro da caverna é o fora das experiências sensoriais. O fora da caverna é o dentro da nossa alma. Ir atrás das ideias é ir atrás de coisas que já nasceram conosco. Portanto, o conhecimento é uma forma de lembrar das coisas que sempre estiveram conosco. Então você dirá, quais são as 3 oportunidades de encontrar as ideias e pensar bem? Antes de nascer, uma. Depois de morrer, outra. Sobrou a terceira, que é aqui com o corpo e indo atrás das ideias mesmo assim, né? Ou seja, dedicando a vida à busca de verdades, à busca de ideias perfeitas, e assim o teorema, por exemplo, de Pitágoras sobre o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos num triângulo retângulo, é alguma coisa que sempre existiu como verdade e alguém foi lá e reencontrou dentro de si essa verdade. Agora você dirá, fecha a coisa de maneira poética. Fecho. Eu fecho com Vitor Hugo, vai com essa frase, porque é de uma beleza de se jogar pela janela. Vitor Hugo diz assim, a alma do homem é o único pássaro que leva nas costas a sua gaiola. Nossa! Boa, professor! Parabéns, velho, sensacional, não é? O professor carrega onde você é preso. Vitor Hugo, além de Ô, bolsa, professor, faz bolsa, eu tô infelizmente nosso horário tá acabando. Posso pedir uma coisa para você, nesse momento de pandemia que as pessoas... 2 livrinhos seus que você indicaria pro cara comprar agora? Agora dá para comprar na Vertical. As livrarias estão tudo fechando, mas dá para comprar na internet. 2 livrinhos seus pro cara, nesse momento de pandemia, dar uma lidinha ali antes de dormir e tal. 2. 2. Tá. O livro sobre felicidade de 3 colegas meus que são alegradores crônicos, dão nó em pingo d'água, professores geniais, por quem eu tenho admiração incrível, Cortella, Karnal e Pondé. Obrigado. Livro sobre felicidade da editora Planeta. Felicidade ou morte? Não. Felicidade ou morte, não. É outro livro. Qual que é? Felicidade é inútil? Não, também não é meu. Mas como é que chama o livro? Como é que chama o livro? Chama Felicidade. Não é dele. Os autores são
Ah, tá. Não é dele, não. Ah, não é seu. É meu. Pondé, não é meu. Somos nós Pondé, três. Ah, tá. É que eu tô com a relação dos seus E o aqui. Pondé também é. Não. Eu não vou recomendar livro meu, de uma deselegância. Não, lógico Não é que não. não. Não, eu tô pedindo pra você recomendar o seu. Dá de eu posso humildão. pedir Esse é do Cortella. Então, já tá aí. Cortella, esse- Karnal e Pondé, felicidade. Agradeço. Isso, Tá. isso. Então um Eu seu queria agora. recomendar outro, que também não é meu. O que aprendi com o silêncio da Monja Cohen. Sensacional. Outra pessoa por quem eu tenho uma admiração que não tem fim. A admiração que eu tenho pela Monja é maior do que eu mesmo. Você Ela é escreveu muito com a monja e o professor, não foi? A Monja e o professor. Você Esse, escreveu muito com ela massa. também. É. Eu escrevi com ela, mas eu repito, eu prefiro recomendar os livros dos meus colegas, porque os meus colegas me superam em tudo, mas, sobretudo, em capacidade de enriquecer. Eu, de fato e genuinamente, tenho por essas pessoas uma incrível admiração, porque são pessoas que, invariavelmente, quando você encontra, elas nem precisam abrir muito a boca, você já está se sentindo melhor. E quem já encontrou a Monja sabe do que eu estou falando. Ela parece que carrega consigo uma aura de paz e de bem viver. E ainda digo mais, esses 4 personagens, eles são aquilo que eu costumo chamar de sábios. E eu tenho um entendimento de sabedoria que eu acho que é de muita gente, mas é pelo menos um que eu gosto muito, que é o seguinte: o sábio é aquele que pensa bem a vida e vive de acordo com o próprio pensamento. Pensar bem a vida, muita gente pensa. Mas viver de acordo com o próprio pensamento, isso não é todo mundo. E esses 4 são assim, né? A Monja é incrível. O Cortella é um cara, ele é um decano de nós, palestrantes. E ele foi muito generoso comigo quando eu comecei a dar palestra. Ao contrário do que poderia se imaginar, ele me orientou, ele me indicou o caminho das pedras, ele me indicou clientes dele, são pessoas absolutamente generosas, né? Cuja alma é de amplitude infinita. O professor Karnal, ele tem uma competência didática que só pode resultar de um amor por quem o ouve, que é uma competência didática irritante, beira a genialidade. Ele não perde frase, ele não perde palavra, ele não perde... Ele é sobre-humano. Ele é sobre-humano. E o professor Pondé tem uma originalidade e uma inventividade na hora de pensar que é cada ideia uma bofetada na própria ignorância, né? Na própria ignorância. Como é que eu nunca tinha pensado desse jeito? É quando você ouve o professor Pondé falar. Então, eu queria terminar minha fala com uma homenagem. Uma homenagem a essas pessoas que vivem do mesmo ofício que eu, mas que são incríveis. E o país deveria ter, para elas 4, a decência de homenageá-las enquanto elas estão por aqui. Todas elas deveriam merecer homenagens nas instituições escolares, das instituições políticas, porque são patrimônios da nossa sociedade. E se os outros não homenageiam, eu não me furtarei em homenagear sempre que tiver a oportunidade. Arquivo confidencial, Obrigado, galera. Viu, professor? Brincadeira. Obrigado, professor. Falou bonito, homenageou. Obrigado, Professor, Clóvis. posso dizer também que é um privilégio ter você aqui falando para todo o Brasil, falando para a galera do Pânico. E, pô, é muito legal ouvir você. Sempre que a gente aula. A gente traz aqui. Ótimo. Ouvir sempre uma palavra bacana. Obrigado, viu, professor? Obrigado de verdade. Estou sempre às ordens. Eu que agradeço a oportunidade, a possibilidade de responder a pergunta de vocês. É a possibilidade de pensar como eu jamais pensaria se essas perguntas não existissem. Que nem nós, Portanto, né? graças a vocês, a coisa dá certo. Esse é o último livro, Desejo, pela editora Record. E esse livro tem, digamos, a preocupação de associar algumas ideias da filosofia com poesia. Todos os exemplos são poéticos. Eu acho que o leitor gostaria muito. Mas
a recomendação da leitura ainda é um pudor que eu não consegui vencer. Valeu. Obrigado, professor. Um abraço. Valeu, muito obrigado pela sua participação. Valeu, muito bem, eu querido. tenho que fazer um Valeu. break rapidinho. Isso, claro. Daqui a pouco a gente volta. Saudade das palestras, né, professor? Vai ali e volta, nós só vai ali e volta já. Pânico. Esse programa é um lixo. Pânico. Jovem Pan. Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan, pela rede Jovem Pan em todo o Brasil. Eu, meu querido Samidana, Daniel Zuzu, temos o Marinho aqui, olha o Marinho, que homem maravilhoso. Belo E poder. Alba, o nosso querido Alba. Vamos agora passar para quem? Meu querido Zuzu, pode anunciar, você que está tão agora sim. calado. Vamos lá. Eu sinto você um pouco preocupado. Não. Tá equivocado. Ontem você estava ontem tranquilo, você estava no relax. Hoje eu sinto o seu semblante, testas franzidas. Você capta muito minha energia, mas eu tô bem e adoro esse papo. Vou falar a verdade. Que papo? Precisamos desse papo. Vou anunciar pra sim. vocês. Anuncie. Pedro Calabrese é PhD pelo Laboratório de Neurociências Clínicas. Ele comanda o melhor canal pra mim, que é o Neurovox. Eu quero que vocês aplaudam muito o homem, Ó, o Calabrese a lenda, aí, ó. Pedro Calabrese. Boa. Seja bem-vindo. Pedrox, tudo bem com você? Na medida do possível, dentro dessa loucura que estamos vivendo, graças a Deus, tudo bem. E vocês como estão? Tudo bem. A gente está preocupado sempre, eu acompanho muito seu canal. Eu adoro neuroplasticidade. Para começar e você deixar de uma forma didática, o que é esse termo, neuroplasticidade? É uma boa pergunta. A ideia aqui é que o cérebro, diferente do que as pessoas costumam imaginar, o cérebro está o tempo inteiro se reorganizando. Então, você é capaz de aprender coisas novas, você é capaz de modular, alterar aspectos da sua personalidade, você é capaz de melhorar suas tomadas de decisão, você é capaz de mudar o teu perfil emocional, você é capaz, portanto, através do bom uso do seu cérebro, de alterar o próprio cérebro. Então, a neuroplasticidade é essa capacidade que o nosso cérebro tem de se reorganizar, de alterar a si mesmo e, quem sabe, alterando-se para se tornar algo melhor. É claro que também o cérebro pode se alterar para se tornar em algo pior, né? Mas a neuroplasticidade, como ela costuma ser divulgada, ela é essa capacidade humana de melhorar o funcionamento do nosso cérebro e, portanto, o funcionamento da nossa vida. Você pode exercitar o cérebro, Emílio Surita. Sim, É sim. uma coisa que igual Mas músculo. existem aquelas pessoas que você fala é burro como uma porta. Daí tipo não, eu, não vai que acontecer. jamais você muda. Você não muda porque você é como uma porta. É que nem sua esposa. Se você falar com ela ou com uma porta, é a mesma coisa. Você chega à porta e fala, por que tal você fazer isso? Fala com a porta, é a mesma coisa. Mas há essa possibilidade desde que você faça o exercício correto. É isso, né, Pedro? Eu, por exemplo, na pandemia, eu tô muito triste. Eu virei um cara triste. Amargo. Melancólico. 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 Ansioso. Não diria ansioso, mas assim meio que, sei lá, eu acho que a vida ficou meia boca. Eu acho assim meio... ficou chato, tá chato. A gente tem estudos, e os estudos são bons, que não são de agora. A gente tem estudos do que aconteceu na China, lá na virada do século XXI, no comecinho, que teve uma epidemia de SARS, um vírus muito parecido com esse que a gente tem agora, e nós temos estudos daquela época, e hoje nós temos estudos, e é interessante porque a produção científica nunca foi tão intensa como é nos dias de hoje. E a gente tem estudos sobre a saúde mental das pessoas dentro desse momento que nós estamos vivendo. E os dados são claríssimos. A saúde mental das pessoas está afetada. Ela é afetada durante um período de isolamento, quarentena, etc. E também depois. Essencialmente, você tem 3 quadros de sintomas das pessoas. Você tem a ansiedade marcada, você tem a depressão e você tem até síndrome de estresse pós-traumático.
sintomas de síndrome de estresse pós-traumático. Então essas 3 coisas, ou uma combinação entre elas, são bastante comuns nesse momento que a gente está vivendo. E no dia a dia, como que as pessoas estão percebendo isso? É isso que o Emílio falou. Você fica sem energia, meio borocochô, sem vontade de fazer as coisas. Parece que o dia, ele te cansou muito mais do que cansaria se você tivesse em outra época. Então as pessoas têm se queixado muito disso. A pessoa chega 3 horas da tarde, ela já se sente exausta. Mesmo ela, às vezes, não tendo feito muita coisa, mas ela se sente exausta. É porque esse momento é um momento de profundo estresse, mesmo que você não perceba. Porque uma coisa é o estresse agudo. Você está lá no trânsito, alguém corta a tua frente, você fica muito bravo e você sente que ficou bravo. Outra coisa é o estresse crônico, que vai te mordendo devagarzinho. É como se você tivesse um monte de peixinhos aí mordendo o teu corpo, que você não sente, mas eles estão te devorando aos poucos. É mais ou menos esse o contexto que as pessoas estão vivendo nos dias de hoje, e é por isso que as pessoas precisam aprender a se perdoar um pouco mais. No sentido de que o melhor do Emílio hoje, não é o melhor do Emílio do ano passado. A gente mudou, o contexto mudou, teu cérebro mudou, você está lidando com uma série de dificuldades e de processos estressores que você não tinha antes, e, portanto, respeite o fato de que talvez hoje você esteja, como o Emílio disse, mais melancólico, mais borocochô, mais desanimado, tudo parece meia boca. Não é isso. É o seguinte, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Como é que eu posso dar um exemplo? Pessoal, ano passado a gente tava voando. Tudo tava dando certo. De repente vem um gatilho emocional, é uma sequência de porradas que você toma que é difícil de levantar. E aí o seu cérebro liga o modo automático. Então, mas é o seguinte, por exemplo, o que a gente sempre ouviu dizer é: vamos viver um dia a cada vez. Não é isso que todo mundo fala. Todo mundo fala assim: não, vamos viver um dia, vamos viver o agora, vamos viver o presente, vamos viver o hoje. Mindfulness. Tem a vida do hoje. Isso é muito legal. Aí beleza, aí veio a pandemia. Quando veio a pandemia, você fala: olha, que bom isso. Posso morrer amanhã, vou viver o hoje. Vou aproveitar e viver hoje. Aí você vive o hoje. O hoje nosso é um hoje muito parecido, que não tem mais final de semana, não tem mais dia, não tem previsão de férias, ou seja, não tem nada, é o hoje. É o agora, é o quê? É o viver agora. Mas é ruim, hein? Não tem válvula de escape. É um domingo infinito. Não tem uma válvula de escape. Não tem um 222. Não tem um chopinho. Não tem um chopinho. Não tem um futebolzinho. Não tem nada. É o hoje. É o hoje, o agora. Então isso aí... E o agora tá ruim. O agora... Então é meio balela esse negócio normal. De vamos viver o... Meio normal é ruim. A ideia, Emílio, eu entendo perfeitamente. A ideia, eu não gosto dessas perspectivas que são radicais, do tipo, viva só o agora, viva só o hoje. Porque o nosso cérebro, ele é dotado de memória e, portanto, ele lembra. O nosso cérebro é dotado de capacidade de planejamento e de vislumbrar o futuro. Isso faz parte do funcionamento natural do cérebro. A ideia de você viver só o agora, essa ideia de viva como se você estivesse vivendo o seu último instante. Mas se você estivesse vivendo o seu último instante, você estaria aí fazendo isso que você está fazendo? Eu estaria aqui numa entrevista? Essa é uma ideia que eu acredito que ela empobrece uma ideia que é importante, que é de você aprender a saborear o que você está vivendo enquanto você está vivendo. Essa é uma ideia que é importante, os estudos mostram que isso é importante, só que acontece que estamos num momento onde, se você olha para o mundo tal e qual como ele está acontecendo, você vê muita angústia, você vê muita dor, você vê muito problema, não tem as válvulas de escape típicas que as pessoas têm, como, por exemplo, o final de semana, a fuga que a gente tem da própria realidade. E todo esse estresse que eu expliquei anteriormente, somado a isso, faz com que o dia a dia das pessoas esteja um dia a dia meio chato, um dia a dia meio complicado de você dizer que, nossa, que maravilha. Então temos que ser realistas, não dá para você ser positivamente irracional, dessas pessoas que falam: nossa, isso é uma bênção disfarçada, nossa, isso é uma delícia e uma maravilha. Sabemos que estamos vivendo um momento muito crítico, muito difícil, mas também sabemos que ele vai passar. Só que o processo de ansiedade que a gente vive hoje é justamente o desejo de que isso passe. Então, por mais que hoje seja apenas o hoje, as pessoas estão, sim, o tempo inteiro querendo que acabe esse momento que a gente está vivendo. E isso gera ansiedade. A ansiedade, ela é necessariamente algo que está associado a uma perspectiva do futuro. A ansiedade, imagina, tem um bom livro sobre ansiedade que chama Zebras Não Têm Úlceras.
Porque zebras não pensam no futuro. Quando você vê a zebra lá no documentário, ela tá tranquilona, aparece um leão, ela foge. Se ela sobreviver, ela fica tranquila. Se ela morrer, já foi. Então, zebras são diferentes dos seres humanos. Nós temos uma capacidade de olhar para o futuro. E é essa capacidade de olhar para o futuro que tem feito a gente ficar muito ansioso sem perceber, Emílio. Esse que é o ponto. A gente não percebe, mas está, porque a gente está querendo que isso que a gente está vivendo acabe. Então, quando você quer que o agora acabe para você chegar num futuro diferente, é você olhar para o futuro e ficar ansioso perante esse futuro. É legal. Porque Pedro, parece prisioneiro, os né? Os homens têm medo A zebra é diferente, que ela sabe que ela nem tá pensando se ela vai morrer. O homem não sabe, tem medo do leão ser atacado, ele continua com esse medo a vida inteira. Então a gente projeta esse medo. O medo da morte. O medo da morte. O tempo inteiro a gente convive com isso. E eu queria fazer uma pergunta pro Pedro, que ele tem um vídeo muito interessante chamado Desamparo Aprendido, que você fala que você fala da sensação de impotência, a falta de controle, né? Eu queria que você dissertasse sobre isso e se a gente como vai ser reverter isso justamente na pandemia, que você fala que a gente adota uma postura, né, nessa questão do desamparo. Tô meio Adriles, tá, nessa pergunta. A postura passiva na vida, que tá todo mundo vivendo meio passivamente na questão por conta dessa pandemia. Como seria esse desamparo aprendido e como sair dele? Excelente pergunta. O desamparo aprendido é um fenômeno que foi observado desde os anos 70 na psicologia e é um dos fenômenos mais robustos dentro da ciência que estuda a mente e o comportamento dos seres humanos. A ideia é a seguinte: quando uma pessoa ela sofre, e pode ser um obstáculo, pode ser uma dor, pode ser uma perda, pode ser uma dificuldade de todos os tipos, emocional, financeiro, não importa, mas quando uma pessoa sofre e ela tenta melhorar, e não consegue, e ela tenta melhorar de novo e não consegue, e a cada tentativa de melhorar ela não consegue, o que acontece é que o cérebro dessa pessoa internaliza o desamparo, e aí a pessoa começa a adotar uma postura passiva e ela vive ansiosa. Ela tem medo de tudo e ela, apesar do medo, não se move para mudar a situação, ela se torna passiva. Isso está associado, inclusive, a quadros de depressão, por exemplo, e o momento que a gente vive é um momento onde, certamente, nós podemos observar um quadro disso nas pessoas, porque, afinal de contas, em todas as esferas possíveis da sociedade, você tem uma certa impotência nossa perante tudo isso que está acontecendo. E é justamente a impotência que faz com que a gente aprenda esse desamparo. Então não é culpa da pessoa que ela adota uma postura passiva. Muita gente vai apontar o dedo e dizer que é uma pessoa fraca ou coisa do tipo. Não é. Nós temos inclusive um bom mapeamento do circuito cerebral que faz com que isso aconteça. Isso não está no nosso controle. Quando tiram o controle de nós, quando nós sentimos impotência e sofremos e sofremos e sofremos e não conseguimos mudar a situação, isso ocorre dentro de nós, que é uma passividade somada a uma ansiedade, que faz muito mal. É algo péssimo, de fato, para a tua saúde mental. E aí você pergunta, como nós podemos ajudar pessoas que estão sofrendo isso? É muito difícil romantizar isso numa situação, por exemplo, onde você tem pessoas hoje que dependem de um sustento diário e a pessoa não tem condições sequer de sustentar a sua família. Eu não gosto de ficar romantizando e dando dicas de como essa pessoa vai poder superar, porque o que essa pessoa precisa é do seu básico atendido. Uma coisa que a gente sabe muito bem é que ter o básico atendido é essencial. A partir do básico atendido, a gente pode começar a falar sobre questões um pouco mais sofisticadas. Felicidade, engajamento e por aí vai. Agora, então, falando das pessoas que têm o seu básico atendido, o que eu recomendo nessa hora é porque a gente sabe como esse circuito cerebral funciona. E para você bloquear esse circuito cerebral, o que você pode fazer é, essencialmente, controlar aquilo que está no teu controle. Porque tem pequenas coisas no teu controle. Desde a tua rotina, das pequenas coisas que você consegue gerenciar no teu dia a dia, a tua agenda, aquilo que você vai fazer. Quando você controla um pouco, pode ser coisa pequena, isso bloqueia esse mecanismo do teu cérebro que vai te gerar essa passividade e essa ansiedade. Então essa é a forma que nós encontramos. Em vez de olhar para as grandes coisas que estão fora do nosso controle, olhe para as pequenas coisas que estão no teu controle. Pois não, Marinho. Pedro, o país inteiro ficou indignado com aquela cena grotesca, né? Aquela arrogância absurda do desembargador de Santos, Eduardo Siqueira. Você provavelmente deve ter assistido o vídeo. Como é que você explica o comportamento dele? É algo de foro pessoal que vem dele? Ou talvez é um reflexo da cultura que ainda impera do Brasil? Você sabe com quem você está falando? Existe, infelizmente, no nosso país, uma certa cultura de hierarquia da carteirada, né? Isso é muito comum em todas as esferas. E, infelizmente, nós hoje temos isso
eu diria, instalado ainda. Eu acho que melhorou bastante ao longo dos últimos anos, mas está longe de ficar de uma maneira onde conversemos um com o outro em um nível um pouco mais pareado. As pessoas tendem a achar que elas têm um valor inerente maior que permite a elas colocar o dedo na cara de outras pessoas, seja porque a pessoa ocupa um cargo, seja porque a pessoa tem certas posses materiais, e a humilhação muitas vezes acaba sendo o recurso desses seres humanos. É muito triste você ver uma pessoa que deveria ser um exemplo para a sociedade, uma pessoa que é um juiz, por favor, né? Uma pessoa que toma decisões importantes, exatamente, a respeito e com o dinheiro do contribuinte, mas não só isso, né? Que guia decisões a respeito da vida de outros seres humanos. Uma pessoa como essa deveria servir como um exemplo e infelizmente é flagrada fazendo uma coisa tão abominável como nós vimos. Infelizmente, o que nós precisamos é, talvez, disso que aconteceu, é de mostrar que esse tipo de coisa acontece para que a pessoa tenha um mínimo de vergonha antes de fazer isso. E a partir dessa vergonha, quem sabe, nós temos um autocontrole um pouco maior. Eu acho que falta um pouco isso. Falta a pessoa se envergonhar de imaginar fazer esse tipo de coisa, porque uma pessoa que faz isso, ela não tem essa vergonha, e eu acho que é triste que ela não tenha. A vergonha é um sentimento moral importante para que a gente tenha um bom convívio na sociedade, para que a gente saiba respeitar um pouco mais outros seres humanos, independentemente da posição que eles ocupam na sociedade. Mas você acha que isso vai mudar ou é só nesse período que a gente está querendo falar bonito? Porque isso aí aconteceu lá com o cara do Supremo lá, no avião. O Lewandowski. Eu não sei quem era. Tomou O cara um do apavoro avião, lá não. no voo. Porque você pensar bem, ô Pedro, a gente é escrachado o tempo inteiro por autoridade. A gente não tem assim, o brasileiro sempre é escrachado. Só que aí aparece esse cara aí também. Puta, cara escroto, né? Escroto. Falar daquele jeito e tal. Aí fica todo mundo, que coisa. Mas eu acho que vai continuar a mesma coisa, viu? Eu acho que não vai mudar muito essa maneira que a gente age. Já teve isso lá em cima com o cara do Supremo. A gente meio que é aquilo que você falou. A gente vai se acostumando a tomar porrada e vai ficando na nossa. Falando, é assim mesmo e vamos em frente. Eu acho. Isso, acho que essa ponte que você fez, Emílio, é muito boa, né? O desamparo aprendido, ele não ocorre só na vida do indivíduo, ele ocorre enquanto sociedade. Se você parar para perceber uma certa passividade que a gente vê da sociedade brasileira do tipo, todo mundo que vai estar lá vai roubar, todo mundo que vai estar lá vai ser sacana. Isso é uma manifestação do desamparo aprendido, de uma população que tentou e como resultado só foi sacaneada. Então eu vejo essa manifestação. Eu entendo a tua perspectiva, eu não acho que vai ser uma coisa que vai sumir da noite para o dia, de maneira alguma, porque mudanças culturais, elas demoram, elas costumam acontecer aos pouquinhos. Gerações, né? Pessoalmente... Gerações. Exato. Então talvez a gente não viva para ver um Brasil livre disso, mas eu acredito que a gente viverá para ver um Brasil que terá um pouco menos disso. Acho que essa é a questão. Temos que ser racionais, não vai ser uma revolução do dia para a noite, mas eu acho que hoje em dia nós temos mecanismos de monitoramento de autoridades que permite que a gente fuja um pouco a isso. A grande questão aqui, eu acho que ela é fundamental, é que a autoridade é fundamental, é muito importante. Nós não temos que negar a importância da autoridade, desde a autoridade dos pais perante um filho, por exemplo, a autoridade de um professor perante a sala de aula e das autoridades públicas. Só que o que tem acontecido é uma confusão entre autoridade e autoritarismo. Claro, mas para você ver como as coisas não mudam, por exemplo, isso aí só é possível a gente assistir porque existe um negócio chamado internet e rede social. A única coisa livre que a gente tem é rede social e internet, porque lá as pessoas são livres, as opiniões são livres, tal, não sei o quê. Você acha isso? Você acha que a gente consegue conviver com essa liberdade de rede social ou a gente vai esperar o controle de alguém, de uma autoridade? Emílio, eu acho o seguinte, a gente acha que está livre nas redes sociais, só que não está, porque as redes sociais, elas são governadas por algoritmos que determinam o que vai ser mostrado e o que não vai ser mostrado para as pessoas. E algoritmo é uma palavra que parece você fala algoritmo, as pessoas imaginam um negócio etéreo lá no céu. O algoritmo é uma linha de código que, trocando em miúdos, algoritmo nada mais é do que uma opinião em código. Então, por exemplo, estamos aqui no YouTube. Existe uma opinião do algoritmo do YouTube que é, se este vídeo for longo e tiver muita gente assistindo, ele vai ser mostrado para mais pessoas. Esse é um exemplo de uma opinião, digamos assim, que o algoritmo tem. E o que acontece, infelizmente, é que esses algoritmos, eles querem, basicamente, que a plataforma, e não importa qual seja, Facebook, Instagram, YouTube, todas,
São empresas, e essas empresas têm interesses econômicos. E nesse sentido, o que esses algoritmos querem é que você fique grudado lá, você fique assistindo aquilo que você está assistindo preso. E nós sabemos, por ciência cognitiva e afetiva, que as pessoas elas tendem a se prender mais àquilo que é emocionalmente chamativo. E esse é o ponto. As notícias que são falsas, mentirosas, sensacionalistas, essas tendem a chamar mais atenção e acabam, por conta do algoritmo, escondendo perspectivas um pouco mais tranquilas, mas eu diria sensatas, equilibradas, onde lados diferentes são ouvidos. Então, infelizmente, a gente vê na internet hoje uma explosão de conteúdos muito emocionais e uma, eu diria, memetização, uma discussão de coisas sérias através de memes. Isso é um problema. Significa que a solução para isso é você criar uma polícia do Estado que vai mexer nas redes sociais? Não sei, eu realmente não sei. Significa que as próprias empresas têm que se regularem a esse respeito? Pode ser, a proposta de muita gente. Eu não sei também. A ideia aqui, e eu acredito que ela precisa ser colocada na mesa, é que nós temos algoritmos que estão, infelizmente, criando bolhas, onde as pessoas só encontram conteúdos que confirmam suas próprias crenças. E aí o que acontece é que nós temos uma polarização enorme, porque as pessoas simplesmente não se deparam com conteúdos de pensamento diferente. Isso vai gerando uma estranheza quando você encontra algo diferente do que você pensa, e isso gera inclusive agressividade, que você vê hoje em dia que as pessoas não conseguem encontrar uma opinião diferente sem pegar várias pedras na mão para atirar. Eu acho que nós temos que pensar isso na complexidade que envolve. Muito bem. Bom papo, hein, do Pedro. Pedrão sempre dando show. Tava com saudade do Calabrese. Ó, o YouTube dele é Neurovox. Ele tem um YouTube show de bola, é Neurovox e o Pedro.Calabrese. Eu vou fazer um break rapidinho, o Instagram dele é Pedro.Calabrese, muito legal. Eu vou fazer um break rapidinho sobre o quê? Os algoritmos? Algoritmos, os dados, quanto vale. Se a gente sabe que mapeando as suas informações, a gente consegue vender para publicidade. Você tá muito triste, Zuzu. Eu não tô, imagina. Um break rapidinho, já eu volto. Mande a sua pergunta, Pedro Calabrese dando uma aulinha aqui hoje aqui pra gente. Já a gente volta. Nós vai ali, volta, nós só vai ali, volta já. Pânico. Esse programa é um lixo. Pânico, Jovem Pan. Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação do Pânico para você de todo o Brasil, aqui na Jovem Pan. Estamos aqui hoje batendo um papo muito bacana, muito legal com o Pedro Calabrese. Ele já esteve aqui, inclusive, foi quando ele foi lançar o livro que chama-se Em Busca de Nós Mesmos. Sim. É um livro muito bacana. Ele escreveu com o professor Clóvis, se não me engano é com o professor Clóvis. Eu li esse livro. Ele mesmo. E fala de parceiro. Isso, ele fala de temas bacanas e o que eu acho legal é do cara que consegue falar temas difíceis de uma maneira fácil. Por isso que eu gosto do Calabrese, gosto do Samidana, que é um homem de Harvard, um homem que fala de economia de uma maneira que a gente entende e você Destrincha. fala... Exatamente. É difícil conseguir falar fácil de temas complicados e temas cheios de histórias. Emílio. Pois Vai não, lá. Sami, pode fazer. Sabe que o Pedro Calabrese, eu não conheço pessoalmente, mas admiro muito o trabalho dele, é um cara que estudou, tá no alto nível, né? Joga a Série A e vem aqui falar com a gente as coisas. Agora, eu tava conversando no intervalo que a gente ainda não sabe muitos efeitos, por exemplo, nas crianças. Eu tenho um filho de 4 anos e eu vejo que ele tá meio abalado na pandemia. Eu não sei o que fazer direito, porque eu falo, você tá triste? Eu vejo que ele tá. Qual o motivo? Eu acho que nem ele sabe. Ele fala, não quero falar. Então, assim, tem alguma dica pros pais? Porque as crianças estão... Toque, né? As crianças estão... Não, rock... Toque. Toque. As crianças estão quarentenadas, né? E, sei lá, você vai ficar meio ano para uma criança de 4 anos. É uma grande parte da vida da criança, né? Então, assim, eu tô preocupado como o que fazer e se já se sabe quais as possíveis sequelas desse confinamento ou dessa anomalia, né, para uma criança de não poder ver outras crianças, de não ir para a escola, enfim. Sami, tua pergunta é fundamental, porque a gente vê hoje um processo que está afetando o desenvolvimento do cérebro dessa criança, porque no momento em que você cria uma ruptura em relação à rotina que ela construiu nos primeiros anos de vida e você leva isso
para um período longo de 6 meses, isso está afetando, sim, esse estresse está afetando o desenvolvimento do cérebro, porque ele está num ponto crítico do seu desenvolvimento. E aí a grande questão é o que nós podemos fazer. O que eu recomendo e venho recomendando é a participação dos pais para que, em primeiro lugar, evitar exposição da criança a conteúdos que são necessários, a mídia está informando a população a respeito do que está acontecendo e por aí vai. No entanto, aquilo para a criança pode ser extremamente opressor. Ouvir falar de número de mortos e projeções e por aí vai. A criança não tem aparelho cognitivo para lidar com aquilo. Então, protegê-la disso, especialmente as mais novas, é algo fundamental. Outra coisa importante é uma certa transparência dos pais com os filhos, uma conversa aberta sobre o que um está sentindo, o outro está sentindo. Eu acho que é importante você perceber que a criança, ela compreende, ela sabe dialogar, especialmente uma criança, por exemplo, como de 4 anos, como o teu filho. Então, nesse sentido, o diálogo transparente, o diálogo aberto, em relação a, eu estou falando das emoções, ao que a gente está sentindo, estamos passando, esse diálogo aberto e transparente é fundamental para que a criança, inclusive, e esse é o fundamental do que a gente chama de educação emocional ou afetiva, é você saber dar nome, porque o que o teu filho não sabe é que ele não sabe dar nome ao que ele está sentindo. Não. Então é importante essa conversa dele explicar, me explica melhor o que você está sentindo, como é, onde é? É no teu peito que você está sentindo? O que acontece? Você não tem vontade de fazer as coisas? Você não tem vontade de brincar? Você não tem vontade de estudar? E aí, conforme você vai entendendo, você vira para ele e fala, filho, o que você está sentindo? Se chama tristeza. Ou então, filho, o que você está sentindo? Se chama ansiedade. E com isso você começa a dar a ele recursos para que ele possa se expressar melhor junto a você. E isso é fundamental para a criança. Muitos pais, aliás, fora de pandemia mesmo, têm dificuldade de fazer isso. Por exemplo, a clássica cena do filho no supermercado começa a dar show, né? O moleque começa a gritar, espernear e por aí vai. Uma das melhores coisas que você faz é abaixar, independentemente da tua vergonha, e dizer para ele o que você está sentindo. Me explica, me conta o que você está sentindo. Para ele entender, por exemplo, o que é frustração, porque tem criança que não entende o que é frustração. E no momento em que você educa essa criança para ela entender que a frustração é normal, você bloqueia essa reação dela de gritar quando ela está frustrada num supermercado. Isso se aplica especialmente nos dias de hoje, onde você precisa ter esse diálogo aberto para a criança ter recurso para ela poder expressar o que ela está sentindo, não só para você, pai, mas para ela mesma, para ela entender o que está acontecendo dentro dela. Esse é um processo essencial nos dias de hoje. Claro que ele é muito dificultado. Eu moro num prédio residencial, onde tem muitas famílias aqui nesse prédio. E nesse período de quarentena, o que eu ouvi de gritaria, briga, sabe, barulheira que eu não ouvia, eu nunca ouvi meus vizinhos, e eu comecei a ouvir eles brigando a partir dessa quarentena, porque o pavio das pessoas está muito curto, e se o teu pavio está curto, aí eu digo para os ouvintes, os pais e mães por aí, ao ponto do teu filho acabar sofrendo, por exemplo, algum tipo de violência emocional, saiba que você está prejudicando violentamente o neurodesenvolvimento dele. Então nós temos aqui que ter um certo equilíbrio emocional para proteger os filhos, inclusive de brigas de pai e mãe, que às vezes explodem e a criança está lá e o cérebro dela em desenvolvimento está capturando aquilo e infelizmente... É um inferno. Só pra é um inferno. Porque o ser humano é decepcionante. Tem uma máquina. Quanto mais você conhece o filho da mãe, menos você gosta dele, né? Você é uma máquina de decepção. Aí Isso, fica 120 dias em Sim. casa, meu Você amigo. quer com matar uma o tatu cidadão. que aguenta. Mas você acha que a resiliência nossa, ela é mais fraca hoje em dia? Porque a gente viveu um período muito tranquilo do mundo. Se você pegar depois da Segunda Guerra, a carnificina foi tão grande ali, morreu tanta gente, a desgraça foi tamanha, que o homem, que aquela desgraça se transformou num grande período de paz, Deu uma né? quietada. A pandemia agora, ela veio que meio que a gente falou, nossa, e a gente não tem mais aquela resiliência dos caras mais velhos que conviveram com aquilo. Emílio, historicamente, toda geração, ela diz que a nova geração ela é mais fraca, porque provavelmente no sentido de que o que os nossos avós enfrentaram foi muito mais difícil do que o que nós enfrentamos, e o que os nossos tetravós enfrentaram foi muito mais difícil do que os nossos avós enfrentaram, porque o mundo, ele, diferente do que muita gente gostaria, o mundo, ele tem dores, angústias, problemas, tropeços, quedas, e o mundo, ele não nos deve nada. É uma coisa que minha mãe dizia. Minha mãe, que era professora de escola pública, ela falava, filho, o mundo não te deve nada. Foi uma coisa que ressoa na minha cabeça há muito tempo. O problema é que quando o mundo ele traz uma certa estabilidade emocional e ele permite que você tenha expectativas sólidas do que vai acontecer,
Então as pessoas quando pularam ondinha lá na praia na virada do ano, elas fizeram, bom, em 2020 eu vou ficar com a barriga tanquinho, eu vou entrar na academia, eu vou aprender uma nova língua, porque há muito tempo nós temos certas expectativas e essas expectativas são relativamente atendidas. E o que acontece numa pandemia é que isso é subvertido, isso é tirado de nós de repente. E esse susto a gente não tem faz tempo, eu acho que essa é a questão. Se as pessoas hoje elas estão mais frágeis, acho que depende um pouco da perspectiva. Talvez sim. E em grande medida eu vejo isso em jovens, por exemplo, talvez por culpa mais de um arcabouço de educação do que do próprio jovem. Porque o jovem, por exemplo, que eu dei aula para ele muitos anos, né, em Universidade Boa de São Paulo, é um jovem que ouve desde que nasceu, você é especial. Veja que não é você é especial para mim, porque te amo e sou teu pai. Isso é bom, isso é importante. É você é especial, ponto. Você é especial porque é. E aí o pai diz, se você quiser ser alguma coisa, basta querer que você será. E aí o pai vai e fala, você pode ser tudo. E aí a sociedade, as tecnologias e por aí vai, dizem para esse jovem que se ele quiser alguma coisa é instantâneo, basta pedir no aplicativo, basta você clicar que você tem. E essa é a cultura. E aí os professores não querem brigar com os pais. É muito interessante, Emílio, que você não sabe o tanto de pais de alunos de 20 anos de idade que iam falar comigo na faculdade porque o filho tinha reprovado. Com um papo do tipo, por que você reprovou meu filho? Então imagina, um sujeito com 20 anos de idade, né? Isso não foi incomum. Chegou a avó de um aluno para falar comigo. E aí, é claro, a direção da faculdade faz o quê? Ela está do lado dos pais. E aí o que acontece é que os professores não querem briga com os pais, então os professores passam o aluno porque não querem treta. Você tem todo um sistema que está fazendo com que esses jovens cheguem no mundo emocionalmente despreparados. Que a questão é a seguinte, essa molecada é brilhante do ponto de vista intelectual. Sim. Brilhante. Muito mais do que as gerações anteriores. Só que o que acontece quando eles entram no mundo, o que eles ouvem desde que nasceram? Eles ouvem, você é especial, basta querer que você vai ter, não precisa esperar porque é rápido e tudo que você quiser você pode ser. Aí ele entra no mundo, ele entra numa empresa, ele vai trabalhar. E o que ele descobre, de repente? Ele descobre que ele não é especial, ele descobre que não pode ser tudo que ele quer, ele descobre que vai ter que esperar porque as coisas demoram e quando isso acontece, o mundo dele desmorona. É interessante você perceber, por exemplo, nesse sentido, que cada vez mais, e eu converso com executivos de empresa, eles vêm falando disso, vêm falando da dificuldade que eles têm por conta da incapacidade de lidar com frustração que você tem nessa geração. É claro que não é com todos, tem um recorte socioeconômico aí importante, né? Isso é muito mais prevalente em pessoas que são socioeconomicamente privilegiadas, mas em geral, e eu diria até as pessoas mais velhas, hoje nós vivemos num mundo onde nós acreditamos que o mundo nos deve algo. Para pensar, você está num restaurante, claro que na época em que podíamos estar em restaurantes de maneira livre, e aí você pergunta, tem Wi-Fi? E aí o sujeito fala, não. Você fica puto. Fala, pô, que bosta de restaurante. Verdade. Como não tem? Cara, 10 anos atrás não existia. A gente acha que o mundo nos deve. Isso tá em todos nós, só que no jovem isso tá um pouco mais intenso. Só que aí você culpa esse jovem que vem sendo educado dentro desse contexto, e aí o que acontece é que é uma geração brilhante intelectualmente, mas muito emocionalmente imatura. E aí, um jovem dos seus 17 anos de idade, por exemplo, tem uma frustração amorosa, um pé na bunda que ele leva. E aí o que acontece é que por não ter a estrutura emocional necessária para lidar com rejeição, ele entra em depressão, começa a falar, por exemplo, em suicídio. E quando você conversa com psiquiatras ou psicólogos especializados em infanto-juvenil, você percebe isso de maneira muito clara. Nós precisamos de uma educação que não só deixe esse jovem brilhante como ele já está, mas também que permita a ele ter uma estrutura emocional para lidar com um mundo que é frustrante. É muito mais provável você fracassar do que você ter sucesso. É muito mais provável você tropeçar e cair do que você vencer. Então você não é especial. Você é especial para algumas pessoas que te amam. Você será especial para o mundo se as tuas ações gerarem valor para as pessoas no mundo. E, portanto, você pode se tornar especial e nem todo mundo consegue. Então, isso nós precisamos trazer de volta para a educação com E maiúsculo, tá? Não tô falando só da escolarização, não. Tô falando de pais, mães, da relação familiar e por aí vai. Porque, na verdade, né, os pais, acredito que os pais, eles
dá um atalho, né? Um atalho pra felicidade. Fica aquele negócio, tem que ser feliz, seu filho vai ser feliz. É uma geração que você não quer frustrar, né? Você não quer nem você se frustrar como pai e nem o teu filho. Isso. E você complicado, hein, Você bicho? quer dar a senha do Wi-Fi? Hein, professor? Complicado isso aí, hein? É muito complexo, porque você tem essa ideia de que o mundo nos deve algo, ela está presente inclusive nos pais, porque os pais acham que o mundo lhes deve algo que é... Os pais acham que o mundo lhes deve filhos que não dão trabalho. Né? Então isso é típico dos pais hoje em dia. E aí eles delegam o trabalho que dá você criar um filho para professor, para diretora da escola, para babá e por aí vai. Então o papel da família na construção emocional de um indivíduo é essencial. E esse papel não pode ser negligenciado de maneira alguma, porque a estrutura emocional que você está construindo no cérebro do teu filho agora é o que vai permitir ele conseguir ou não lidar com frustrações quando você não estiver mais aqui. Porque o que muitos pais fazem é colocar um colchão de proteção para que o filho não sofra o que o próprio pai sofreu no passado. E eu entendo que é por amor. É claro que não é por mal, mas a questão é que, como diz o ditado, o caminho para o inferno está pavimentado de boas intenções. Então, nós temos que refletir que nem sempre você dizer o que a pessoa quer ouvir é o mecanismo de uma boa educação. Uma boa educação, ela envolve você dizer o que a pessoa precisa ouvir e não necessariamente o que ela deseja ouvir, porque isso vai criando uma série de problemas que envolvem, inclusive, a incapacidade de lidar com a diferença. Inclusive, quando você vê, por exemplo, uma pessoa que você admira, e aí essa pessoa que você admira fala alguma coisa com a qual você não concorda, aí você vira e fala, então eu não quero mais ouvir essa pessoa. Se você for parar de ouvir todo mundo que fala alguma coisa que é contrário ao que você pensa, você vai viver numa bolha de autoafirmação extremamente limitada. No fim das contas, o bom diálogo, ele vem exatamente quando você ilumina, com a tua perspectiva que é diferente da minha, os cantos escuros da minha cabeça. E mesmo que eu acredite que você está errado, eu só vou poder dialogar com você se eu te entender. E para isso eu preciso te ouvir. Só que alguém que não está acostumado a se frustrar, infelizmente, não vai conseguir chegar a ouvir para entender algo que é diferente do que pensa. Então, o problema, ele se alastra para diversas esferas, realmente. Boa, que Pedro, show, hein? Cara, Atenção, palestrão. jovens, melhor criar um peixe. Isso. Um peixe, um aquário. O Beta, aquele Um aquário, eu Beta. sei que tem Horas um no comichão. iPad. Pega um aquário, você dá uma ração. Isso, o Beta. dá O muito Beta, trabalho, que é um muito peixe trabalho. que não Interessante. dá muito Pedro, que aula, hein? Aula pra cacete. Uma aula incrível. Pô, você tem que brilhante. vir um dia aqui. Você tá com medo de sair de casa ou você já tá saindo, fazendo... Não, a Paulinha aqui falou pra eu fazer aqui, mas é perto daí, não tem problema, eu iria. Mas a Paulinha falou, aí Tem muita a minha pergunta, preguiça Sim. venceu. Vamos fazer um dia aqui? Com Não, mas certeza. aí tá show. Você tá com uma conexão... Perfeito. 7G. É bom também longe, viu? Vamos marcar um dia aí, porque esse assunto interessa, tá todo mundo aí nesse É um momento. assunto cognitivamente brilhante. Ficaram E- vários e assuntos. sempre, ficou um monte de A gente perguntas queria aqui. perguntar uma Sim. porrada de coisa. Mas eu queria agradecer a sua participação aqui hoje. Mais uma vez eu vou passar para você o YouTube, que é onde ele dá Faz as os aulas, vídeos. faz os vídeos, Ah, tá. que é Neurovox, youtube.com/Neurovox. O Instagram é pedro.calabres com Z. Bom E demais. o Neurovox, @Neurovox. Pedrão, obrigado, cara. Valeu, Obrigado aí valeu. pelo Valeu, papo. Emílio, Deu uma acalmada. obrigado por todos vocês aí, pela oportunidade de falar um pouquinho, trazer o conhecimento e espero vê-los em breve. Agradeço Boa. aí pelo convite. Amém. Um abraço a todos que estão ouvindo, um abraço a todos vocês aí. Valeu. Espero que você venha aqui pra gente Muito bater obrigado. um papo aqui ao vivo, professor. Bora. Boa. Professor Pedro Bora. Calabres dando uma aula aqui, professor Acalmar um Samidana. pouco. Não, Ah, não, tô claro. aprendendo. Aula. Eu tô de aluno hoje. ouvindo Aqui é- você. Tipo Oi? GV. Não, eu... Pedrão é show de Você vê que bola. ele tá Extremamente no nível cognitivo- curso dele. cognitivamente muito evoluído. Mas qual é a válvula de escape? Ele não deu a válvula de escape. Você sabe qual é, Eu Zuzu? sei. Eu vou É, usar ela boa. muito na minha vida. Você sabe como é que você não tá falando? Uma garrafa. Lógico que eu tô. Uma garrafa? Aquela Belvedere. garrafa de uiscão. Putz, Belvedere. Dá uma amortecida na vida, nos sentimentos. Zé Maia? Você olha lá aquele malborão na varanda. Putz. Você tá fumando? Não. Você tô. tá assim? Não tô, Tá não assim, tô. tá, você Não falou tô, Malborão na escondido, varanda. né? Mas eu adoro, Falou no eu tenho intervalo. muitas saudades do Malboro. Não tô, nunca mais cobrei o bastonete de tabaco. É. Às vezes eu dou uma pitada no narguilé. Narguilé? Lógico que E o pendrivezinho? pendrive. Pendrive. Aquele Pendrivezinho. você fuma Pendrive aquele não tem menor graça. Tem que ser Marlboro Mas vermelho. faz Esse é mal, aquele né? Hollywood de camelô. Faz que mal o pendrive. Marlboro vermelho é câncer na certa. Você Aquele dá um Marlborão.
Meu pai fuma Minister. Câncer na Minister. Ainda existe? 4 maços por dia. Sério? Porra! Tá zoado, E hein? bebe meia garrafa de... Quantos anos ele Ministro tem? é da Leda Naga. Quer meu bloco? Tá vendo, porra? Fica tranquilo que teu pai vai durar pra cacete. É verdade. É verdade, fica Leda Naga. Pode ter certeza. Fica ali o calfado. Adoro. Como? Dá aquele pigarro. Ai, que delícia. Adoro. Vira Nair Belo. Muito bem. Boa. Demais. Vamos fazer um break? Ó o Delari. Delari. Ó o Delari. E os segredos da meia-noite. É, o Delari muda a personalidade depois Olha da lá. meia-noite. ó. Vou Você falar viu, aqui. Delari? A gente vai Vira falar DeLorean. qualquer dia. Vocês precisam aprender a conviver com frustração. Isso. Cadê meu Wi-Fi? É. O segredo da felicidade é você conviver bem com as frustrações Tolerância ao que a fracasso. vida o trará. Exatamente. Aula de professor Pedro Calabres. Olha que bela aula que nós Isso. tivemos. Exatamente. Ou seja, cada vez que o mundo Geração diz não... pro- Como é que é aquela música? Meu amor. Como é que é a do... Não, a do... Não conheço. Cada vez... Porra, que o cara imitava a Betânia, Betânia. porra. O Ceará. Que o mundo diz não. Não conheço. Betânia. Betônia. Vamos fazer um break, Quem me meus amores? chamou? Quem me chamou? É isso mesmo. Geração Frozen Iogurte. Geração nova. Frozen Iogurte. Geração Nesquik. E aí, meu querido ouvinte, o que você acha? Geração leite com O que pera. você pensa? Você É muito decide. importante. Sim. O que as mulheres dizem quando a gente não sabe? O que elas pensam? No o que as íntimo. mulheres sentem? Sozinhas. Eu vou fazer um dia um programa, eu e apenas mulheres. Boa. Nesse programa. Na hora. Tá Vocês precisando. As não garotas da Tá fã. precisando, Vai ser as porque mulheres do Emílio. ultimamente- O Tem que, marmanja aqui. o que as mulheres Pensam. Isso. Fêmea do Mel O que... Gibson. Peraí, bicho. Peraí, não precisa fazer essas piadinhas o tempo inteiro. O que as mulheres pensam? Olha só. Sabe, mulheres da PAN. Ó, o que as mulheres pensam? O que as mulheres sentem? O que as mulheres dizem? Tudo isso. Não é bom? Bom, gostoso. Elas queriam dizer. Não. O que elas pensam, o que elas sentem, o que Mas elas dizem. quem serão as convidadas? Nós jamais podemos fazer porque nós não temos a O fala. DNA, a Não Vou temos cabeça. fazer o um lugar especial, de- Delari, Sim. Sabe, A mulheres Boca mulheres Rosa vem neste aí, programa vem um dia. falar. A Boca Rosa é boa. Mulheres Boca não, Rosa. eu acho, Ela é Vai boa. voltar sim. eu acho que é uma das Um que beijo deve pra compor Bianca. esse Pode programa. fazer. Vamos Quero ver, montar quero com a Paulinha? Sabe, mulheres lá. da Pan. Será que sucesso. volta? Será que ela volta? Quem? Boca Rosa? Lógico que volta. Não, ela vem A fazer aqui ao promotora vivo. também. Ao vivo? Vai ser a promotora, a Paulinha, a Boca Vocês Rosa. têm medo, vocês têm medo. Sabe, Vamos pro break, gente? Mulheres da Pan. Olha o sucesso. medo que eu tô, ó. Ó, Ó, Aí, Ó. que delícia. Borrifada. break. É isso, professor? Então vamos fazer um break rapidinho. Pedro Calabres, entra lá que é muito legal a aula dele. Pedro Calabres. Já já a gente volta. É isso aí, Delari. Vamos lá. Nós vai ali e volta, nós só vai ali e volta já. Pânico. Esse programa é um lixo. Pânico. Jovem Pan. Muito bem, meus amores. É isso aí, bichão. Vamos, Nelson. Vamos, Nelson, amigo. Olha, muita gente gostou do papo hoje com o Pedro Calabres. Muito obrigado ao professor. Sim. Muito obrigado. Que mais? O que temos aqui? Hoje tá meio Morno. bem morno o programa. Pedro Calabres matou a pau, Lilian Ribeiro. Meio barro. Lilian Ribeiro, temos a Luciana AX, entrevista maravilhosa. Vamos aproveitar a vida, que a vida passa que nem um foguete. Máscara. E podem ficar tranquilos que eu senti o cheiro é candidato daqui a 10 anos, não é? Por Muito enquanto bem. não é candidato. Amanhã trazer estaremos a de volta cloroquina. ao meio-dia aqui na programação da Jovem Pan. Olha, tudo de Ó, bom, pai. tchau. Meio-dia aqui na Pan. Mas já terminou? Terminou! E eles não desistem! Já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra cá. Acabou mesmo! Acabou! Acabou mesmo!